O mito popular do pacto demoníaco ronda nossa história por séculos. Mas o que tanto fascina as pessoas sobre esse mito do pacto com o diabo? Freud diz que normalmente o diabo oferece em troca da alma imortal muitas coisas apreciadas pelos homens, como riqueza, forças sobrenaturais, poderes artísticos e relacionamentos amorosos, entre outros. Um dos primeiros registros feitos pela Igreja sobre o pacto foi do pintor Christoph Eismann, após a morte de seu pai, em 1668. Encontrando-se deprimido e melancólico, teria feito um pacto com o diabo para que esse fosse o substituto de seu pai. Esse caso foi primeiramente descrito pela Igreja como sendo um caso de exorcismo bem-sucedido, mas para Freud, foi apenas um delírio psíquico que o pintor teve pelo fato da morte do pai. A história nos conta que qualquer negociação por uma alma imortal acaba por interromper a existência humana, a finalidade de ser e de existir, pois a vida tem suas fases, que se inicia no seu nascimento e termina com sua morte, e tudo que desvie desse caminho, não se torna um motivo autêntico, e implicaria a renúncia do ser, da própria vida humana. Apesar desses esclarecimentos com viés negativo à veracidade do tal pacto, apresento a vocês alguns detalhes sobre a invocação do maligno. Várias são as formas de invocação do diabo, sendo que uma das mais conhecidas seria permanecer sobre um túmulo pagão, em uma determinada hora do dia, e fazer a invocação para que os demônios apareçam. A visita do príncipe das trevas é pautada em exigências diversas com principal foco na renegação de Cristo. Relatos de escrituração de documentos que reneguem Cristo, a fé cristã, o batismo e até a aceitação e reconhecimento de que ele era escravo do diabo, são feitas ao seu invocador. A partir daí você vende sua alma e se distancia da proteção divina de Deus. Ao seu conjurador, são ofertados os seus pedidos, muitos deles, sobre riqueza, fama, saúde ou mesmo ficar com a pessoa amada. Mas o fato de se envolver com as forças do mal não quer dizer que sua vida não tem mais jeito. Você pode se arrepender e jurar lealdade a Cristo novamente e renegar o maligno, mas com certeza suas benesses serão perdidas, e talvez, até com certo acréscimo. Existem diversas literaturas sobre o assunto, e muitos artigos e até especialistas em conjurar o ser do mal, mas se isso é verdade, não posso te afirmar, pois não fiz parte de nenhuma tentativa de me conectar com o ser das trevas. O que posso esclarecer é que a cultura do pacto vem de longa data, e o que sabemos hoje é que vem crescendo o número de exorcistas, clérigos responsáveis pela expulsão de demônios e credenciados pela Igreja Católica. A verdade é que o demônio assume diversas formas, a depender do contexto e da época em que se narra os fatos. O que sabemos é que, desde que o mundo é mundo, observamos que as culturas ocidentais e orientais elaboram formas de explicar as mazelas que nos afligem. E assim se faz uma construção de uma figura maligna, que acaba assumindo os valores morais e comportamentos de menor prestígio em nossa cultura. Nas religiões cristã, judaica e islâmica, o mal encarna a figura de um indivíduo que se opõe a Deus e busca atormentar a vida de todos os seguidores de tais religiões, seja ela cristã, judaica e islâmica. Por volta do século II a.C., a figura do demônio aparece em alguns textos apócrifos da tradição religiosa judaica. Sem assumir uma feição muito bem definida, os demônios são apresentados como seres malignos que desorientam os indivíduos e os levam a cometerem atos deploráveis. Nos textos do Novo Testamento, autores como São João e São Paulo dedicam linhas e mais linhas em terríveis batalhas em que o diabo trava uma intensa guerra contra Deus. Nesse instante, de criaturas efêmeras e indefinidas, os demônios passam a fazer parte de uma legião de seres espirituais malignos chefiados por um líder supremo. Em uma dessas batalhas, podemos destacar uma descrição em que Lúcifer e 1/3 dos anjos são expulsos dos céus. No início do cristianismo, vários cristãos acreditavam que o demônio assumia a feição dos gladiadores e leões que os trucidavam nas arenas romanas. Somente no século IV, um concílio na cidade de Toledo descreveu minuciosamente o diabo como um ser composto por chifres, pele preta ou avermelhada, com um rabo e portador de um tridente. A partir de então, os relatos sobre experiências demoníacas ganhavam força em uma nova leva de narrativas. Hoje em dia, há uma grande disseminação aos cultos demoníacos em que se prega a ideia que o escolhido de Deus era Lúcifer, e vem ganhando muitos adeptos dia após dia.
Se fala muito na relação entre os pactos com o diabo e o poder conquistado por indivíduos, como governantes, presidentes, políticos e muito mais. Também fazem relação a celebridades, artistas e cantores, que conquistaram fama muito rápido. Em meio à explosão dos meios de comunicação, a demonização de certos conjuntos musicais e artistas se transformaram em um caminho certo para a fama, seja ela positiva ou negativa. Afinal de contas, nada é mais avesso ao diabo que a própria banalização. Contudo, a descrença no diabo acaba alimentando um interessante debate entre os pensadores da cultura. Para alguns destes, acreditar no diabo é algo fundamental para que a sociedade reforce seus limites éticos e morais. Há o perigo de se desconstruir uma imagem do mal, o que pode levar as pessoas a simplesmente ignorarem os comportamentos hediondos. No fim das contas, acreditar nas forças malignas não deixa de ser uma forma de reforço às qualidades positivas do indivíduo. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado e te encontro no próximo. Até mais!